Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. No episódio de hoje vamos falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, corporativo, profissional e como profissional de FM, de property, que está às voltas com enormes desafios sobre potenciais otimizações de espaço, otimizações de custo nas suas organizações, como é que eles podem se planejar e seguir controlando esses custos e ainda assim oferecendo um espaço corporativo adequado para as novas necessidades de cada uma de suas organizações que certamente mudaram muito nos últimos períodos. E para estar comigo aqui hoje nesse bate-papo, eu tenho o prazer de convidar Giancarlo Nicastro, CEO da Sila Brasil. Jean, seja bem-vindo. Tiago, obrigado pelo convite, parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que é um momento que a gente tem ainda muitas dúvidas e poucas certezas, e quando a gente pode trocar ideias com pessoas experientes como você, para nós é muito enriquecedor. Espero que as pessoas que nos escutem também tirem algum proveito desse nosso bate-papo. Não tenho a menor dúvida, Jean, e a gente vivendo esses momentos de incertezas que se renovam a cada semana, a cada mês, né? Todas as previsões, eu acho que o que é unânime para todo mundo é que muito pouca gente tem acertado o que é que vai acontecer daqui para frente, mas pelo menos algumas lições, quem sabe a gente pode deixar para o pessoal que está nos ouvindo. Vamos lá, Jean, para começar esse bate-papo sobre futuro, eu queria voltar um pouquinho no passado. Eu tenho certeza que muito do que nós vamos falar aqui teve um impacto do que aconteceu no mercado corporativo ali a partir de 2017, onde a gente teve uma movimentação muito grande de uma forma geral e muitos dos reflexos hoje são resultado do que aconteceu lá atrás. Então, fala um pouquinho para a gente o que aconteceu no mercado lá de 17, 18, o aumento das ofertas, como é que o mercado se movimentou e depois a gente continua sobre o que está acontecendo hoje e o futuro. Essa pergunta é muito boa e a gente que trabalha com o mercado estrangeiro também é muito engraçado porque a gente escuta alguns gringos falando, vocês olham no retrovisor, né, que é olhar para trás para poder projetar para frente, né? Mas como o nosso ciclo é muito longo, o modelo do nosso negócio de escritórios, tanto na concepção do projeto, no que eu quero dizer é o seguinte, a compra do terreno, a aprovação e construção é um ciclo muito longo, 4, 5 anos em média. Sim. Em São Paulo. E os termos de contrato são no mínimo de 3 anos, né? Então, o ciclo do nosso negócio é muito longo. Por isso que a gente não pode cortar ele em pequenos períodos de tempo, né? Então, vou cortar só para olhar o ano de 2020. A gente tem que andar um pouquinho mais para trás para poder entender todo o contexto, né? Então, a gente veio em 2016 começando um movimento muito grande de entregas, né, de escritórios. Então, pra você ter uma ideia, o novo estoque de 2016 chegou a quase 400 mil metros quadrados. Aí, 2017, ele foi em torno de 200 mil metros, 2018 entregou-se mais 400 mil metros quadrados. E o que acontece com esse excesso de entrega, né? Porque o mercado ele não consegue absorver tudo isso de uma vez só. Só para fazer uma analogia bem rápida aqui, né? Entregou em 2016 quase 400 mil metros quadrados e absorveu uma absorção líquida, ou seja, o resultado de toda a movimentação do ano que virou positivo foi 166 mil metros, o que significa que o mercado ocupou menos da metade do que foi entregue, fora o que já vinha no mercado vazio, né? E eu lembro que um pouquinho antes, 15, 16, já havia essa conversa no mercado, mesmo 15 e 16 serem anos que, em perspectiva do que foi para frente, foram melhores, onde já tinha essa perspectiva de, puxa, taxas de locação vão cair, a oferta vai aumentar numa condição normal. Só que 17, 18 a gente já começa a ver crise, né? E a atividade começou a diminuir. Aí se 400 mil metros, como você disse, num período normal, já são complicados de serem absorvidos, ainda mais um período complexo, né? Quando eu também gosto de sempre analisar um pouco, porque o nosso mercado ele não está totalmente, na verdade ele não está nada ausente do cenário político, né? Então em 2016 foi o impeachment da Dilma. Então isso tudo afeta a atividade econômica, que eu sempre costumo dizer que quem ocupa os escritórios são
empresas que contratam trabalhadores. Então, se a gente está numa crise macroeconômica, uma crise política, a taxa de desemprego aumenta, a confiança do investidor diminui, ou seja, você continua naquele ciclo de entrega, porque você começa um prédio, você não para ele no meio, independente do que acontecer. E quando eu expliquei para vocês aqui no começo que a gente está falando num ciclo longo de 4 a 5 anos, a gente já mudou o presidente no meio desse ciclo. Então, muita coisa acontece enquanto o prédio ainda está no seu desenvolvimento, né? Então, em 2016, a taxa de vacância chegou no terceiro trimestre, a gente encerrou o ano com quase 25% de taxa de vacância. O que o mercado fez em 2017, começou muito forte, depois em 2018, foi atrair os seus inquilinos para dentro dos seus ativos para poder diminuir essa taxa de vacância. Uma taxa de vacância, ou seja, escritórios vagos num número saudável para o mercado é em torno de 10, 12%. A gente está falando aqui em 25%. Então, foram feitos diversas manobras, vamos dizer assim, entre carência no aluguel, então você conseguia um contrato grande com 10 anos de duração, você conseguia lá 12 meses de carência, cheguei a ver 18 meses de carência, ou seja, você muda, fica 18 meses sem pagar aluguel, você só paga condomínio e IPTU. E aí, com isso, não suficiente para poder fazer, começaram um movimento do cash allowance, que o cash allowance é aquela modalidade que a empresa paga a sua mudança, né? Então ela te entrega mais, só que isso tudo não é de graça, não existe almoço de graça. Então o que acontece? Eu estou falando de 2017 e 2018. Hoje a gente está em 21. Se a gente fala de contratos longos de 10 anos, a gente ainda está com esse contrato vigente. Então tudo isso que foi dado lá no começo, ele representa uma multa, caso seja antecipada a saída. E muita empresa que que usou desse artifício para poder mudar, para poder economizar, quando chegou a pandemia se viu num desespero, porque tudo aquilo que foi dado volta corrigido, volta mais caro e precisa ser discutido, né? Então, o mercado como um todo, ele vinha numa crescente. No finalzinho de 19, a gente chegou num paralelo de taxa de vacância, que é um termo que a gente usa bastante. Lá em 16 a gente chegou a bater 25%, em 2019 a gente estava em 15%. A gente chegou a ter regiões em São Paulo com menos de 10%, Faria Lima chegou a 7%, Vila Olímpia 2% de imóveis vagos, JK 1%, Itaim, enfim. Então a gente viu uma conversa em 2019, poxa, vai faltar escritório, porque lembra novamente o ciclo, né? Então muita gente veio machucado, parou de fazer escritório, falou, pô, não vou mais entregar. Tanto é que em 2019 só foram entregues na cidade de São Paulo 70 mil metros quadrados. A gente vinha de 400, 300, 400, entregou só 70 mil metros, o que foi positivo para fazer a taxa de vacância diminuir. Chegou 2020, todo mundo foi pego de surpresa, em março, pandemia, o que aconteceu? Todo mundo tentando ver o que ia acontecer, sentou, renegociou contratos pontuais, então muitas empresas concederam, porque até então a quarentena, pelo próprio nome, eram 14 dias, né? E essa quarentena virou um ano. Então, no começo da pandemia, muitos acordos pontuais foram feitos por 90 dias. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos 3 meses. Então, a praxe foi, eu te dou um desconto de 50% no aluguel, e se você sair também, você paga esse desconto que eu estou te dando aqui. Então também acumula ainda mais aquela multa que já vinha acumulando nas empresas que foram adotando o modelo do cash allowance, pegando carências grandes, etc. Só que aí isso foi se estendendo, os proprietários começaram a sofrer também e não conseguir mais ser tão flexíveis, e muitas empresas começaram a quebrar economicamente, né? Muita gente não suportou o problema pandemia, que está ligado muito à economia, né, como um todo, e isso não é novidade para ninguém. Então, o que a gente viu em 2020? A gente acabou 2019 desesperados no bom sentido, numa alegria que a gente já estava vendo pré-locação, tinha prédio, Faria Lima, prédio ia ser entregue em março, abril, já estavam guerra para pré-locar o prédio, porque estavam com medo de faltar espaços na Faria Lima, de não poder ter a empresa naquele cartão postal. Começou a pandemia, o ano virou de cabeça para baixo, muita empresa devolvendo. A gente saiu dos 14% de taxa de vacância lá no comecinho do ano, atingindo agora 19% de taxa de vacância, quase 20%, né? Então o momento hoje é um momento ainda muito nebuloso. A gente sabe que as respostas elas só vão vir através da vacina. Não tem jeito, as pessoas estão com medo,
a gente trabalha diariamente no escritório, eu continuo vindo para o escritório, eu trabalho na Vila Olímpia, a Vila Olímpia está abandonada, ela está deserta, você não vê quase ninguém na rua, você vê os restaurantes vazios, você vê ainda que um ano pós-Covid, ainda há muita incerteza no que vai acontecer, né? E curioso você comentar dos índices de ocupação e de procura em algumas regiões, porque os 19, 20% eles não estavam e continuam não estando equilibrados ou linearmente distribuídos por toda a cidade. E eu lembro que nesse movimento, além das novas lajes que foram entregues, também teve um movimento de muitos proprietários de que retrofitaram seus prédios que antes eram nível B para colocar para um nível A, atrelado a contratos de locação, ou seja, os novos contratos tiveram um custo de dinheiro embutido muito grande, né, Jean? Com certeza, porque qual é a primeira alternativa que o mercado enxerga quando você está naquela euforia e ouvindo algumas pessoas, vai faltar escritório? Você olha para ativos que estão obsoletos, mas tem localização. Então você vê um inventário muito antigo, por exemplo, na Berrini, tem localização e os prédios estavam ficando ultrapassados. Vila Olímpia, muitos prédios. Então, o retrofit era a forma mais rápida de você repor o estoque de uma forma melhor, pegando mais valor no seu aluguel e atendendo a demanda que estava pintando, né? Então, isso que você falou é perfeito. Muita gente partiu para o retrofit, ou então algumas empresas tentaram montar aquele não BTS, mas tentar se vincular a contratos longos e fazer o escritório na sua cara, né? E aí a gente viu também um movimento de 17, que foi 16, 17, um crescimento absurdo nas empresas de coworking, né? Ou de espaços flexíveis, que foram grandes tomadores de áreas, né? Trazendo também uma modalidade diferente da forma de se relacionar com o escritório. Então, é uma junção de coisas, mas realmente o retrofit era, há 2 anos atrás, a alternativa para a gente chegar 2021 e ter estoque disponível de qualidade no mercado. Queria que você comentasse um pouquinho, Jean, sobre a diferença do que a gente está vivendo hoje, que uma coisa é a taxa de vacância, que tem a ver com os contratos, tem a ver se há uma relação de locador e locatário estabelecida. E outra coisa é a taxa de ocupação. Como é que estão os dados disso no mercado hoje? Então, as taxas de ocupação, elas são inversamente proporcionais à taxa de vacância. Então, quando eu falo que eu tenho 20% vago, eu tenho 80% ocupado, né? Então, o que acontece? O estar ocupado significa ter um contrato vigente, não necessariamente você está usando daquele espaço, né? Então, tem muita empresa que está pagando o seu aluguel. E aí, para piorar, você imagina, eu vou fazer uma analogia que é simples de entender. Você está lá no mar, você vai nadar na praia, aí você toma um caldo, que foi o Covid, aí você está tirando a cabeça assim, vem um outro caldo que você não esperava, que foi o IGPM. Então, o IGPM veio no final do ano para 20 e poucos % a correção do valor do aluguel. Fazia anos que não tinha 2 dígitos no índice de correção, pegou todo mundo de surpresa isso. Exatamente, isso foi mais um ponto de discussão entre proprietário e inquilino. Porque o que acontece? No começo da crise estava todo mundo no mesmo barco, né? Então, o que significava? Ninguém sabia o que ia acontecer. Em março, todo mundo olhava, tanto proprietário e inquilino olhavam para a cara do outro, todo mundo trancado em casa, você não conseguia fazer nada. Então, foi muito do bom senso. Só que, estendendo esse cenário de não saber o que fazer, a vida, bem ou mal, continuou. As coisas continuaram. Então, tem muita empresa que, aquilo que eu falei, né, tem muita incerteza. Uma das coisas que a gente sabe, o que a gente vem ouvindo e participando de muita conversa, é que o escritório não vai acabar. Hoje as ocupações estão muito baixas, lembrando que tem contratos vigentes, mas pouca gente indo para os escritórios, né? Não é que esses escritórios estão sem contratos, tem muito escritório com contrato assinado fechado, porque as pessoas têm medo, muita gente tem filho que as escolas não voltaram, as escolas estão voltando agora, enfim, só que a discussão passando tudo isso, voltando à vacina, qual vai ser o futuro dos escritórios, né? Então ninguém tem bola de cristal. O que a gente tem visto, e aí é um dos motivos por se manter, empresas que conseguem manter contratos vigentes, eu vou precisar de um espaço, eu não vou conseguir, e já foi provado que não existe home office 100%. Por que não existe? Porque as pessoas aumentaram, onde foi testado esse modelo, principalmente lá fora, aqui no Brasil também já foi testado,
há um aumento muito grande nas doenças, né? Então, depressão, alcoolismo, separação de casal. As pessoas não têm uma infraestrutura razoável para poder trabalhar de casa. Então, se a gente pegar que 95% da população mora num quarto e sala, como é que você vai trabalhar o marido, a mulher, enfim, no mesmo espaço com criança? Não funciona. Então, a gente sabe que os escritórios eles não têm como morrer, mas eles vão mudar a forma de se relacionar. Então, o que está se desenhando num futuro próximo, que a gente já tem visto agora, é quando eu precisar me concentrar com meu filho voltando para a escola, a minha esposa tendo a flexibilidade de trabalhar do escritório em casa. Quando eu precisar ficar sozinho, concentrado, eu fico em casa. Quando eu precisar colaborar, tomar aquele cafezinho, trocar ideias com meus colegas, eu vou para o escritório. Então, a forma como a gente vai se relacionar com o escritório está mudando para esse conceito. Então, os espaços que a gente tinha antigamente, mais num formato mais de baia, vamos dizer assim, cada um com a sua mesa, não sei o quê. A gente vinha também num modelo recente do Open Space, né? Todo mundo aberto, todo mundo junto, está mudando. Isso tá não vou dizer assim, se concretizando, mas está cada vez mais comum você ter mais espaços de reuniões, mais espaços colaborativos, para quando você vir para o escritório, você usar o escritório para isso, e não vir para o escritório para ficar sentado dentro de uma sala trancada. A gente fala muito sobre isso. Eu acho que duas coisas que esse novo modelo trouxe e consolidaram é, número um, como você já comentou bem, a gente acho que teve maturidade de encarar um home office, porque antes muitas organizações olhavam de uma forma meio torta, né? Amanhã eu vou trabalhar de casa, o pessoal, vai mesmo, vai ficar dormindo até tarde, vai fazer outras coisas. Então a gente ganhou um nível de maturidade em relação ao home office, ponto número um, e ponto número dois, o que você já disse, o escritório hoje, ele vai precisar ser ressignificado, ele não é mais só o ponto onde você tem o café grátis, a internet e o computador, porque isso foi quebrado. Exatamente. Então a gente vê um campo muito grande para o setor, né, para o setor de facility management, porque os layouts estão sendo repensados, né, a forma como a gente vai interagir com o escritório está sendo repensada, e isso não significa que vai ter uma devolução de escritório, porque ao mesmo tempo, um dado que provavelmente vocês estão carecas de saber, que no Brasil a gente tem lá uma pessoa a cada 7 metros quadrados, né? Então isso tem a ver com a densidade, com a ocupação dos espaços. Europa e Estados Unidos, essa métrica já é 1 para cada 10, 1 para cada 12. Então a gente está começando uma discussão, uma reflexão onde mesmo que a gente tenha a vacina, as pessoas vão aprender a ficar um pouco mais reservadas, porque ninguém sabe se a vacina ela vai acabar de vez, só que a gripe ela está aí para sempre, é uma doença que a gente convive, a gente tem vacina, etc. Então as pessoas estão começando a querer ter um pouco mais de privacidade, ou seja, num distanciamento um pouco maior. Então quando você traz menos gente para o escritório e você demanda um espaço um pouco maior, significa que você não vai devolver área. Significa que você vai readequar seu espaço. Então, a forma que vai ser... Tem muita gente que começou a subir parede de novo, isolar todo mundo dentro da salinha. É porque tem os imediatistas, né? Então, vou romper meu contrato, não sei o que vai acontecer, depois eu vejo. Tem muita gente que fala, se eu devolver aqui, a gente está... Um dado, né, que eu falei, Faria Lima chegou a 7%. Com toda essa devolução que teve, Faria Lima está em 11% de taxa de vacância. Ela está numa região equilibrada, porque as pessoas sabem que sair da Faria Lima hoje, se isso é fundamental para a tua empresa, você não consegue voltar para a Faria Lima, né? Pegando esse gancho do que você falou de que eu também acredito que o escritório não vai acabar, e as pessoas estão mais em casa e estão imersas nas redes sociais, imersas nas notícias, e você nunca vai ver uma notícia num portal dizendo o seguinte: a empresa X declara que vai continuar fazendo tudo da mesma forma assim que acabar a pandemia. Isso não dá ibope, não dá clique. Não. O que dá clique é quando fala: fulano aboliu o escritório ad eterno. Tem grandes marcas, grandes brands que vieram com essas manchetes para o mercado. Minha pergunta, Jean, isso é muito mais um movimento de mercado e de marketing, ou você realmente acha que tem empresa que não, aboliu, não tem mais o escritório, ponto final? Eu acho que é muito mais um movimento... É assim, Thiago, a gente, como você conhece um pouco mais a Sila, a gente trabalha com uma forma independente e transparente. Você sabe que em todos os momentos, seja um momento de crise, seja um momento de pujança independente, sempre tem alguém que vai ganhar dinheiro e alguém que vai perder dinheiro.
Então, quando começou essa ideia, existem pessoas que trabalham com gerenciamento de contratos de terceiros. Então, ela, quando sai uma manchete e fala, olha, tem várias empresas deixando seus escritórios, ela está querendo dizer o seguinte, me contrata que eu vou fazer o melhor negócio para você, porque ela vai ganhar dinheiro na tua saída do escritório. Então, algumas matérias saíram muito enviesadas, mais como publicidade, e era nítido para quem é do mercado, do que como de fato aconteceu. E algumas empresas que tentaram fazer esse movimento imediatista do tipo, vou lacrar, né, que é a palavra da vez agora, vou lacrar e vou... então se realmente a gente vai mudar todo mundo, vamos cancelar o contrato, os poucos que fizeram já estão arrependidos e voltando atrás. Muito por conta disso que foi falado, né? A saúde mental dos seus funcionários, as pessoas não aguentam mais ficar dentro de casa, a colaboração é fundamental, enfim. Então, a melhor coisa que foi feito foi o diálogo, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, mas o mundo não acabou. Os imediatistas e os que quiseram sair em manchete estão voltando atrás. Quero falar sobre três pontos agora que são conectados, Jean. Preço, cláusulas contratuais nas questões de multa e termos jurídicos. Então, preço. O que a gente pode ver hoje nos contratos firmados e no médio prazo? Teve alterações significativas para forçar essa ocupação? Está em linha do que vinha acontecendo? Baixou muito? Subiu muito? Quero que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então, o preço pedido, ele é muito sensível, né? Então, e o efeito no mercado imobiliário, ele é longo, não é que nem a bolsa, se sai uma matéria que estourou uma usina de petróleo, a bolsa inteira machuca no segundo seguinte, né? Então, o que acontece com os preços do mercado? Eles estão ligeiramente caindo, mas muitos... ainda, se a gente olha em valores brutos, né, se eu pegar o terceiro trimestre de 2020 para o quarto, o preço pedido médio caiu de R$ 90,8 o metro quadrado para R$ 90,5 o metro quadrado. Então, a gente não tem ainda um reflexo muito grande nos preços, porque o mercado ainda está tateando, né? Então, ninguém está desesperadamente abaixando o preço. O que está voltando para o mercado? As carências. A própria Sila, a minha empresa, mudou em janeiro e a gente conseguiu uma boa negociação entrando de novo num modelo de carência. Então, o preço não está caindo, mas as carências estão voltando, coisa que a gente não via no ano de 2019, né? Pode falar. As carências voltaram ainda seguindo o mesmo modelo dos longos contratos e das multas, ou isso também você percebeu uma certa flexibilidade? Tem um pouco mais de flexibilidade, mas a carência ela está entrando. O que está acontecendo? Antigamente, você fazia carência para contratos de 5 anos, né, no mínimo, era a praxe. Hoje você consegue fazer contratos de 3 anos com um pouquinho de carência. Então você não precisa se amarrar por 5 anos para ter o benefício da carência. Então você se amarra por um pouco menos, isso é de certa forma uma flexibilidade. E a grande discussão que tem hoje nos contratos é o índice de correção do valor. Porque como é que funciona um contrato de locação? Você tem um valor que você acorda entre as partes e você tem uma renovatória de contrato e você tem a correção do contrato. A renovatória, por lei, ela se dá a cada 3 anos, onde as partes sentam e olham os contratos, os valores e eles analisam se o contrato está abaixo de mercado, acima, se vai se manter. Em paralelo às revisionais, você tem as correções, e as correções também, por lei, você adota os índices de correção anuais, né? Então, eu fechei um contrato hoje a R$100, daqui a 1 ano, quando vencer esse contrato, o índice que eu determinei para corrigir vai corrigir. E o que era muito utilizado era o IGPM, só que pouca gente sabe o que estava atrelado ao IGPM. Inclusive, até gravei um vídeo, está lá no canal do YouTube da Sila, se alguém quiser ver. Eu entro no detalhe do IGPM para as pessoas entenderem. E 60% desse índice tem commodities, tem dólar, tem petróleo. Então, o que acontece? O índice estourou 20 e poucos % e tem muito pouco relacionado ao dia a dia de um escritório. Então, hoje as discussões estão: vamos adotar o IPCA como índice de correção? Vamos alterar esse índice que a gente determinou lá no começo do contrato, que era IGPM, para IPCA?
Então, hoje, as discussões jurídicas estão muito mais na indexação que vai ser utilizada do que outra coisa. A gente percebeu, atrelado a isso que você comentou, porque realmente, mesmo contratos de serviços que têm eventualmente uma conexão com aspectos de energia, de custos do setor primário, eles realmente têm um indexador como IGPM, mas os 20 e tantos por cento foi um susto para todo mundo, para as duas partes. E ninguém estava com tanto apetite de falar, não, eu quero os 20, ponto final, isso acabou sendo revisto. Você enxerga que essa liberdade, flexibilidade e transparência na discussão pode ser uma tendência para os novos contratos ou simplesmente vai se escolher um outro indexador e aquele ponto final, correndo o risco dele também estourar lá na frente? A transparência é a nossa luta diária aqui, né? Então, um mercado evoluído, um mercado maduro é um mercado transparente. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vê um amadurecimento, como a gente já falou aqui durante essa conversa, que é a forma de trabalhar no home office. Isso, querendo ou não, é uma maturidade para o mercado, né? Então, é aquela coisa da confiança, da pessoa poder estar... Então, um passo para o mercado evoluir, o próximo passo, no meu modo de vista, é um mercado mais transparente, onde as pessoas usem e partam do bom senso. Então, a gente ainda não chegou... quando é que a gente vê os extremos, né? Ou quando você tem uma taxa de vacância muito baixa, onde a pessoa vira e fala ao proprietário, ou você paga o preço que eu quero, ou você vai procurar em outro lugar porque não tem mais. A gente vê sempre nos extremos essas questões. Como a gente ainda ou o contrário, né? Ou você faz, portanto, eu vou embora e vou alugar o do vizinho, né? Exatamente. Então, como a gente ainda está nesses... Está todo mundo muito machucado, a gente ainda vê bastante diálogo, mas nunca uma imposição. Mas os novos contratos... Uma das primeiras coisas que era default. Você está discutindo o contrato, você não ia discutir o GPM. Todo mundo já sabia que era isso. Só que algumas empresas, principalmente residenciais, né, que o impacto foi maior porque a receita das pessoas... A gente está falando aqui de escritório corporativo, mas o índice ele corrigia todos os contratos de locação. Então, as pessoas que tiveram suas receitas reduzidas ou até perderam o emprego foram muito mais impactadas que as grandes empresas, né? Então, algumas empresas do mercado residencial começaram a marketizar muito essa questão e levantar essa bandeira das correções, que acabou refletindo também nos escritórios e está sendo uma discussão meio que comum e meio que um consenso utilizar o IPCA. Mas ainda é muito difícil para cravar para você e falar o IPCA será o novo índice de correção de todos os contratos, mas 98% dos novos contratos estão sendo atrelados ao IPCA. Hoje, Tiempo, o profissional de facilities que está às voltas aí de ter que tomar uma decisão sobre um novo espaço, seja pela expansão, seja pela redução, imaginando uma condição ideal que ele não tem uma carência para cumprir, que ele precisa realmente revisitar a sua estratégia, seja do ponto de vista de ocupação, seja do ponto de vista dos modelos contratuais. Que dicas você daria para ele? Olha, atenção com isso, explore isso, cheque isso para esse público tomar uma decisão melhor. Que conselhos você daria para eles? Então, eu só me preocupo com a resposta porque a gente tem que cravar o dia que a gente está falando, e aí, se você me permite, dia 10 de fevereiro de 21, porque tudo muda. Com toda certeza. Tudo muda. O que está valendo a pena, né? Então, sim, olhar para fora porque você ainda tem oportunidades melhores, olhar tendências que o mercado está adotando, então não sair correndo e fazer gastos como, por exemplo, vou colocar aqui reconhecimento facial porque ninguém mais quer tocar e não sei o que lá, gastar com muita tecnologia, porque ainda existem muitas dúvidas no ar de como vai ser o modelo, né? Então, o mais importante hoje é a economia e não o imediatismo, tomar aquelas decisões impulsivas, é esperar um pouco, entender até onde vai essa crise para poder se comprometer. Então, dentro dos contratos, se preocupar muito com o índice de correção, se preocupar se os contratos eles estão sendo cumpridos tanto do lado do proprietário quanto do inquilino, olhar muito taxa condominial, porque ela tem que ter baixado, porque os condomínios não estão trabalhando na sua plenitude. Então, quando a gente fala em custo de ocupação, a gente fala aluguel, condomínio e IPTU, né? IPTU é uma variação, uma variante que a gente não controla. Agora, condomínio e aluguel, sim. Então, são momentos de
de sentar e debruçar em cima do detalhe dos custos que vão fazer a grande diferença. Jean, sensacional, uma delícia o bate-papo com você. Fala um pouquinho mais sobre a Scylla, que serviços e que informações ela pode gerar para o nosso público em geral. Então, Tiago, a Scylla elas são a abreviação de Sistema de Informação Imobiliária Latino-Americana. É uma empresa multinacional fundada lá nos Estados Unidos para a América Latina. Hoje a gente atua nos Estados Unidos, no Brasil e no México, e em breve Colômbia. Colômbia ia ser lançado ano passado e foi postergado para esse ano. E o objetivo da empresa é trabalhar dados, fazer análises do mercado de uma forma independente. O que eu quero dizer com independência é nós não entramos no conflito da comercialização. Então, quando eu faço uma análise do mercado, eu faço uma análise do que realmente é o mercado. Então, eu não corto pedaços do mercado para fazer uma análise que seja favorável. Então, vamos dizer que eu sou uma empresa de comercialização e eu represento inquilinos. Eu vou pintar aquele cenário ruim para os inquilinos me procurarem para poder ganhar dinheiro. Ou então eu sou um cara que representa o proprietário, vou falar que o mercado está super bom para os inquilinos subirem os valores e eu ganho uma comissão. Enfim, a gente não entra maquiando os dados. Então a gente coleta dado, a gente é um banco de dados com muita análise em cima dos dados. Por que o mercado está subindo o preço? Por que o mercado está caindo? O que isso tem a ver com taxa de desemprego? O que isso tem a ver com macroeconomia, com microeconomia? Então a gente é uma empresa independente onde a gente faz uma leitura para o profissional que tem interface com esse mercado, seja ele o próprio corretor. A gente tem muitos clientes corretores que entendem o valor do nosso trabalho e utilizam a gente como uma forma imparcial na sua negociação. Então ele utiliza os nossos dados e fala, olha, não sou eu que estou dizendo, é um terceiro que não está nem na mesa aqui no meio da negociação, que o mercado está assim, assim, assado. Então a gente tem muito broker proprietário de escritórios que não sabem para onde correr, o que está acontecendo no mercado, se o mercado está vazio, se o mercado está ocupado, que preço, que direcionamento. Então ele vem e consulta nosso banco de dados. A gente tem também grandes inquilinos que são responsáveis por grandes movimentações. O nosso foco são empreendimentos comerciais. Então, quando a gente fala comerciais, são escritórios corporativos, galpões logísticos e shopping centers. E tudo isso através de um site que é scylla.com.br, onde as empresas pagam uma inscrição para ter acesso aos dados que são atualizados diariamente. Algumas estatísticas macros são atualizadas trimestralmente. Então, quando a gente fecha preço, taxa de vacância, absorção bruta, absorção líquida, condomínio, a gente faz uma leitura trimestral. Então, a gente faz fechamentos 4 vezes por ano, a cada trimestre, e o dia a dia são as transações. Então, uma empresa alugou um prédio na Paulista, X mil metros quadrados, a gente vai lá, pega o contrato, quanto foi, quais foram as condições desse contrato. Então, a gente monitora o dia a dia desse mercado para poder abastecer o nosso mercado, inclusive prestadores de serviços, aquela empresa que fornece imóveis. Ela quer saber onde estão os clientes dela, porque a gente tem lá mapeado prédio por prédio, andar por andar, conjunto por conjunto. Nos logísticos, a gente tem módulo por módulo de cada galpão logístico no Brasil inteiro. Enfim, então a gente tem aí uma diversidade de dados, análises para todo mundo que tem alguma interface com esse mercado. E para o setor de vocês, a gente tem também análise de condomínio, né? Então, quanto que estão as taxas condominiais, como é que está o prédio que vai ser entregue, o que está no pipeline de novos negócios, para onde a cidade está indo, enfim, a gente tem a informação ela nunca é demais, né? Existem até alguns artigos que a informação é o novo petróleo, né? Ninguém compra uma televisão sem fazer uma pesquisa de quanto está em 10 lojas diferentes. E o que a gente está fazendo é isso, um site onde você vai alugar um imóvel, veja 10 comparativos, 30 comparativos com uma empresa que não está. Quando você abre lá o site na internet para comparar as televisões, essa empresa ela não está ganhando comissão em qual loja você vai. Aqui da mesma forma, a gente não está ganhando comissão de nada, a gente está te mostrando, o que a gente tem visto no mercado é isso, ponto. E aí a pessoa faz a análise e toma a melhor decisão embasada em dados e informações. E a informação importante da maneira estruturada, né, Jean, em comparação com outros países, a gente ainda está engatinhando em diversos setores na forma de captar informação, tabular, male-male a gente chegou numa conclusão do que era bruta alocável para o mercado de shopping center, e ainda assim você vê algumas distorções de vez em quando, o que dirá quando você explora para outras frentes de mercado.
Com certeza. A gente, como eu disse, a nossa sede é nos Estados Unidos, né? Então, nos Estados Unidos é tudo público e aberto. E existem empresas como a nossa, porque por mais que o dado seja público, você tem que tratar o dado, né? Uma coisa é você ter uma planilha de Excel, outra coisa é saber interpretar. Um exemplo bem rápido, que eu sei que a gente já está estourando o tempo, você vai notar que os preços dos aluguéis pedidos vão subir um pouco. Aí você vai falar, pô, o mercado está aquecido? Não. O que está acontecendo é que empresas que ocupavam prédios bem localizados estão devolvendo. E quando elas devolvem, o que estava disponível no final de 19 eram regiões mais afastadas, não eram regiões de desejo. Então, preço naturalmente mais leve. Quando você volta a ter estoque na Faria Lima, você volta a ter estoque na JK, o preço médio sobe, porque essas regiões têm preços mais carregados. Então, a importância de ter alguém interpretando o dado e trabalhando o dado é fundamental. É a média aonde ela está e sobre que condições. Exatamente. Jean, para a gente encerrar, você já falou do site, repete como é que o pessoal entra em contato e encontra vocês. A gente tem o site na internet www.ciila.com.br. Os Ciila são 2 Is, Inteligência Imobiliária. Então, siila.com.br. Lá tem nossos contatos, tem o nosso e-mail, vocês podem dar uma olhada, tem vários vídeos. A gente tem um canal no YouTube que a gente grava várias coisas. Eu fiz uma gravação de 5 minutinhos explicando correção de contrato, que a gente chama de Ceiling Insight. A gente tem gravado toda semana alguma coisa interessante desse mercado e a gente está aqui para poder trazer conteúdo, informação de qualidade para ajudar ainda mais no momento de tantas incertezas. Esse é o nosso objetivo também. Na descrição desse podcast tem todos os dados que o Jean comentou, página no site, link para o YouTube. Jean, queria agradecer demais sua participação. Certamente vamos fazer outras sessões aí um pouco mais para frente para seguir atualizando essa tendência de mercado. E vocês aí que estão nos ouvindo, acompanha, siga a gente e fique atento aos novos conteúdos. Um abraço a todos e até a próxima.